Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Estamos de volta e estamos voltando com tudo. E eu quero perguntar a vocês, como vocês têm lidado com o Antigo Testamento? Como vocês têm pregado, ensinado e até mesmo lido o Antigo Testamento? Então eu quero, nessa nova fase do canal, apresentar a vocês a proposta de guias para leituras, guias teológicos, e aqui o foco é o Antigo Testamento nesse vídeo. Então eu quero sugerir a vocês livros que poderão ajudar a vocês a não irem para os dois extremos que existem com relação à pregação e ao ensino no Antigo Testamento, que são os extremos da omissão e o extremo da deturpação. Sim, a questão da omissão é algo registrado. Existem pesquisas que demonstram que o Antigo Testamento é a parte da Escritura que no contexto de gente mais elaborada teologicamente se prega muito pouco. Por preconceito, por se entender que é difícil, pelos desafios, para tentar compreendê-lo como um livro cristão às vezes para alguns e como interpretar algumas partes difíceis dele tem sido a causa da omissão. Com relação à deturpação, num contexto muito mais pentecostal, que eu pertenço, que usa-se muito a partir de um pressuposto, o pressuposto de que é fácil pregar no Antigo Testamento. E por causa desse pressuposto que é fácil pregar no Antigo Testamento, encontramos então muita deturpação do mesmo. Encontramos alegorizações, moralizações, tiporizações, encontramos mistificações e por aí vai. Como? Porque muita gente, por achar que é fácil, diz: você tem uma história. Pega a história, lê ela, vê as lições e no fim pergunta qual é a moral da história. Então, quais são as morais da história? Daí você vai dizer: seja como Davi, derruba os teus Golias. Os teus gigantes vão cair por terra também. Então, passa-se a moralizar demais o texto bíblico e indo então de uma forma antropocêntrica a ler o texto. Mas nós queremos sugerir a vocês um equilíbrio quanto ao texto bíblico, quanto ao Antigo Testamento, que é fundamental. E por isso, então, como a gente faz críticas e também sugestões, quero aqui sugerir a vocês 5 a 6 livros que podem ajudá-los a ensinar e a pregar melhor no Antigo Testamento. Então eu começo com esse livro que é O Drama das Escrituras. Esse livro não é um livro apenas sobre o Antigo Testamento, é um livro do Craig Bartolomé e o Michel Gowen. Não é um livro apenas sobre o Antigo Testamento, é um livro sobre a Escritura. E vem a pergunta: se o teu vídeo é sobre o Antigo Testamento, por que então que você está propondo algum livro que é da Escritura de forma geral? Porque um livro como esse ajuda você a compreender o Antigo Testamento dentro da perspectiva da teologia bíblica. Ver a Escritura como um único drama é fundamental para entender o Antigo Testamento. Vai te ajudar a perceber a ideia de continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento, mas principalmente vai te levar a entender que a Escritura, o Antigo Testamento, está junto do até, dentro dessa perspectiva. E qual é? É a ideia de que a Bíblia é uma única narrativa, é uma única história, é um drama. Um drama que tem seus pontos principais, é um drama que tem seus acontecimentos marcantes, é um drama que tem seus pilares. E ali a gente vai então perceber que nós temos ali na Escritura 6 pilares, como por exemplo na história da Escritura, como a criação, a queda, vem ali a promessa de redenção, a redenção, a igreja em missão que vai ser enviada e o novo céu e a nova terra. Isso vai te ajudar a ler o Antigo Testamento e até o Novo Testamento dentro dessa história ou dentro dessa perspectiva que é a perspectiva do drama da Escritura. Por que isso é importante, pastor? Isso é importante porque quando você estiver lendo um texto bíblico ou uma narrativa na Escritura, uma das tuas preocupações será fazer o quê? Tentar entender aquela história que você está lendo no Antigo Testamento dentro da história geral da Escritura. Digamos, é como que se a história da Escritura fosse um mosaico ou então um quebra-cabeça. E você está lendo uma narrativa bíblica.
Então você vai se perguntar, essa narrativa bíblica é um quebra-cabeça que está dentro do que? Ou então, é uma peça, perdão, que está dentro desse quebra-cabeça maior. Para eu entender essa peça, eu preciso ter uma visão panorâmica da coisa para saber qual é o lugar dessa peça no quebra-cabeça. Então esse livro vai te ajudar a não olhar para a narrativa do Antigo Testamento e moralizá-la e interpretá-la isolada, antes sempre tentar entender qual é a participação, qual é a importância, qual é o lugar dessa história que eu estou a ler na narrativa macro da escritura. Então isso ajuda bastante. O segundo livro é Aqueles da Bíblia, que é um livro sobre a história, a fé, a cultura do povo bíblico, no caso de Israel, do pastor e doutor André Daniel Heinck, que é meu professor inclusive. E esse livro vai trabalhar o quê? Vai te fazer entender a história, a fé, a cultura do povo bíblico de Israel. Só que mais do que tudo isso, vai te levar lá a entender qual é a atuação, qual é o lugar desse povo dentro do plano bíblico, ou então do plano de Deus, da visão macro da Escritura. E aqui talvez com isso você poderá entender algo aqui. Veja, você está lendo a passagem que essa aqui é a Bíblia pequena que está aqui, que é a história de Davi e Golias. Se você conhecer essa história de Israel, você vai ter que fazer o quê? Ao ler isso aqui, você vai ter que entender qual é o lugar dessa pequena história dentro dessa média história que é a história do povo de Deus. Então você tem que conhecer a história do povo de Deus, para você conseguir entender a história do povo de Deus e entender o quê? Qual é o lugar desse povo de Deus dentro do que? Da história macro da Escritura. O meu texto pequeno, que eu estou lendo, a minha história pequena, a história macro, a história do povo de Deus e a história macro da Escritura. Essa é uma perspectiva correta, inclusive, de ler qualquer história do Antigo Testamento. A história em si, Davi e Golias, o lugar dessa história na história do povo de Deus e depois ler o lugar do povo de Deus na história macro da Escritura. Então esses dois livros são livros que podem te ajudar a entender isso. O contexto do povo, o contexto do povo de Deus, seu lugar e a história da Escritura. Isso vai te ajudar a ser alguém que tem uma visão bíblica da Escritura, uma visão bíblica do texto bíblico, uma visão macro, uma perspectiva mais da teologia bíblica e não individualizar as histórias como se faz algumas vezes. Agora vamos entrar concretamente em livros que recomendam, que dão princípios nesse sentido. Olha, esse livro é Como Pregar e Ensinar com base no Antigo Testamento de Christopher White. Para mim, na língua portuguesa, é o livro mais didático que nós temos sobre o assunto. Eu tenho pesquisado sobre o assunto, então eu tenho aqui muitos livros sobre esse assunto, mas só tive que separar alguns porque não tem como trabalhar com todos. Mas esse livro, ele é riquíssimo. Ele vai te ensinar sobre essa visão da Escritura como um drama, vai te mostrar, por exemplo, pontos de como pregar Cristo no Antigo Testamento, vai te mostrar, por exemplo, como você lê o Antigo Testamento como fosse uma viagem que tem um fim. Você às vezes vai na viagem, para em alguns lugares, mas você sabe que o alvo é chegar no destino, que no caso seria Cristo ou o Novo Testamento. Isso é espetacular. Mas o ponto forte para indicar esse livro, muito mais do que essas aspectos que eu falei, porque a versão de um drama já recomendei, e a visão cristocêntrica, vou te mostrar o grande nome disso ali. Então, esse livro, o grande forte dele é, sem dúvida, a questão literária, os gêneros literários. Digamos, esse livro vai te ensinar como pregar e ensinar em narrativas, nos livros da lei, em profecias, em poesia. Esse livro ele é fantástico porque vai trabalhar muito bem a questão de gêneros literários, de como pregar e ensinar com base neles. E você vai encontrar aqui também exemplos de pregações para cada um dos gêneros que ele vai trabalhar. Então, é um livro, olha, que vai ajudar muito você a não ser um alegórico ou então alegorizante, a não pegar um texto poético e interpretar como fosse profético, a não pegar um texto profético e interpretar como fosse um texto histórico. Esse livro, ele é espetacular, é muito equilibrado, é muito didático, linguagem simples,
mas um livro riquíssimo para entendermos e pregamos, ensinamos com base no Antigo Testamento e não viajamos muito. Quarto é, sem dúvida, Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. Esse livro, esse autor, Sidney Greidanus é a maior autoridade que nós temos. Ele óbvio, não é brasileiro, nem é português, mas ele é a maior autoridade que nós temos, pelo menos que eu conheço da fala portuguesa, em pregação no Antigo Testamento, especificamente a pregação de Cristo no Antigo Testamento. Para ter uma ideia, esse senhor tem mais ou menos cerca de, só já traduzido em português, só pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, uns 7 a 8 livros. Tenho que levantar para ver se eu encontro aqui os outros livros dele que eu tenho aqui, para poder mostrar para vocês e entenderem do que eu estou falando e do que se trata. Olhem só. Pregando Cristo a partir de Daniel, Pregando Cristo a partir de Gênesis, Pregando Cristo a partir de Eclesiastes. Eu tenho aqui também o Pregando Cristo a partir dos Salmos e outros tantos. Então, você precisa ler esse Greidanus. Você precisa ler esse Greidanus para quê? Qual é o grande forte do Greidanus aqui? O livro em si é um livro que vai te mostrar as omissões quanto à pregação do Antigo Testamento, as deturpações. Vai também trabalhar, por exemplo, como foi a recepção do texto do Antigo Testamento, não, como foi a história da pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento, de grandes nomes como Calvino, Lutero, Spurgeon, e Greidanus vai trabalhar aqui pontos críticos desses pregadores, dos seus métodos que ele considera como frágil, e também os positivos. Mas o grande foco do Greidanus é, sem dúvida, te mostrar o método cristológico, cristocêntrico, para interpretar a Escritura. E ele trabalha muito bem. Esse método dele, ele apresenta ali sete caminhos nesse sentido. Vou aqui falar a vocês alguns deles. Por exemplo, ele trabalha o caminho do histórico redentivo, é a ideia da história da redenção. E ele mostra como os autores, os pregadores do Novo Testamento pregaram Cristo a partir do Antigo Testamento usando esse caminho, que é o método histórico redentivo. No caso, Pedro pregou isso em Atos 2, Estevão pregou assim, Jesus também fez isso lá no contexto de Lucas 24. Ele demonstra como a história da redenção aponta para Cristo e então ele conduz isso. O segundo caminho é o caminho do cumprimento, de promessa e cumprimento. O até promete, se cumpre no NT, na pessoa de Cristo. É também um dos métodos, um caminho de pregar Cristo a partir do Antigo Testamento. Ele também tem aqui o ponto do contraste. Algo que ocorre no até, que tem um contraste, você pode contrastar com a pessoa de Cristo. Por exemplo, Adão e Cristo. Adão, e aqui uma crítica, né, ao Rosário Neto, que diz que Adão não pecou. Talvez aqui você encontre o contraste entre Adão e Cristo, entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O Adão que peca e o Adão que não peca. O Adão que desobedece e o Adão que não desobedece. Através de Adão chegou o pecado no mundo e, contrário a isso, através de Cristo chegou a salvação, a vida. Através de Adão chegou a morte, em Cristo chegou a morte, a vida. Então esse contraste é um caminho para pregar Cristo a partir do Antigo Testamento. E vou só falar de mais um, para não ter que me estender. Um outro ponto que ele também mostra aqui no seu método interpretativo mais cristocêntrico, né? É o método dos temas longitudinais, que são temas que o Antigo Testamento trabalha, que o NT também trabalha, como o reino de Deus, por exemplo, como o pecado, como a queda, a criação, são assuntos que o AT trabalha e o NT também trabalha, e você pode pregar isso e pregar Cristo a partir do AT, a partir dessa perspectiva. Então esse livro vai te ajudar a ser um cara cristocêntrico, a pregar o Evangelho a partir do Antigo Testamento, a pregar Cristo no AT. E esse é um livro riquíssimo para poder entender isso. E como eu mostrei aqui, ele tem livros sobre os vários livros do AT, em como pregar Cristo neles, como pregar Cristo em Gênesis, como pregar Cristo nos Salmos, como pregar Cristo em Eclesiastes. Então é um livro assim, é um autor riquíssimo. E recomendo, tudo do Greidanus quanto à pregação, ele é muito bom. Recomendo, leiam, que vale muito a pena, porque é um livro fantástico. E, em quinto lugar, por fim, recomendo o Manual do Uso do AT num NT de
Greg Bill. Jake Bill é um autor assim espetacular em teologia bíblica, mas ele é uma autoridade conservadora em uso do AT no NT. E ele vai te ajudar aqui a perceber como, por exemplo, os pressupostos hermenêuticos teológicos dos autores do Novo Testamento e como a gente pode aprender com isso a lidar com o AT, como o NT usa o AT, por exemplo, a ideia da tipologia, como os autores do NT usam tipologicamente o AT sem fazer uma tipologização sem descontextualização. Vai te mostrar aqui, por exemplo, alguns próprios estudos para ilustrar um pouquinho do método que ele trabalha aqui nesse livro para o uso do AT no NT e também vai te mostrar aqui, de certa forma, o que é, como em certa medida existem as formas, quais são as formas que os autores do Novo Testamento usam do Antigo Testamento. No caso, um eco, uma citação, são assim as formas que você vai encontrar aqui no contexto do ANT usando o AT. E por que isso é fundamental? Isso vai te ajudar a entender que muitas coisas do Antigo Testamento já foram interpretadas pelo Novo Testamento. Então, quando eu vou interpretar, eu não posso viajar. Eu tenho que entender como os autores do NT entenderam. E às vezes os autores do NT, por exemplo, a tipologia, eles fazem uso de tipologia, mas eles podem não ter usado tudo aquilo que é tipológico no NT. Então a gente aprende como é que eles fazem uso da tipologia e aquilo que eles não exploraram a gente pode interpretar com o método deles sem viajar. Consegue entender? Aquilo que eles já interpretaram tipologicamente, o significado já está dado. Mas aquilo que pode se usar tipologicamente, que eles não usaram, a gente pega o método deles e usa para poder aplicar. E talvez para te ajudar, e aqui não estava não está na lista, porque talvez que pode também ajudar, é você ter contato com um livro conhecido como Comentário do Uso do AT no NT, que é um livro do Greg Bill e o D.A. Carson, que vai te mostrar todas as passagens do Antigo Testamento que são usadas no Novo Testamento e eles vão comentar essas passagens. Permita que eu tente levantar para encontrar, porque esse é um livro que também vale muito a pena você conhecer, que vai te ajudar a ler o Antigo Testamento, a ver como os autores do NT leem o Antigo Testamento e como fazem o uso dos textos que eles citam no Novo Testamento. Para quando você for, por exemplo, imagine que você vai pregar num texto do Antigo Testamento que os autores do Novo Testamento usaram. Então você vai conseguir fazer o quê? Identificar isso e ainda vai encontrar um comentário acadêmico de um autor, de um pesquisador sobre aquilo, como está aquilo ali. Então, deixa eu levantar para ver se eu encontro aqui, porque é um livro espetacular. Epa, pronto, eu não estou achando ele aqui, porque eu não programei para falar dele. Mas se eu encontrar, talvez um dia eu faça aqui um vídeo. Não é se eu encontrar, porque ele está aqui, ele não foi enviado para Angola, porque eu uso ele. Mas eu vou encontrar ele e vou fazer um vídeo para falar a respeito só dele, para vocês poderem conhecer, porque é um livro bom, para você ser fiel à Escritura, entender esse mundo, esse entorno ali do texto da Escritura. Então, mas não tem aqui, não achei ele. E por fim, já foram 5, mas quero aqui recomendar muito mais questão de prática. Aqui você vai encontrar pregações no AT, pregações cristocêntricas, que é a Escritura do Testemunho de Mim, editado pelo D.A. Carson, e também aqui tem pregações de Timothy Keller, D.A. Carson, Correio de Boé, da Zimbábue, e também tem aqui o do Edmundo Conen, que é Pregando Cristo em toda a Escritura, ok? Fico por aqui, se inscreva no canal, você pode compartilhar esse vídeo com amigos e você pode, vou colocar aqui aqui links que você pode comprar esses livros também. Se você quiser nos ajudar para melhorar o nosso canal em termos de imagem, de qualidade de som, de luzes, você pode contribuir com o nosso canal. Sendo membro do canal, você pode também
transferir algum Pix, que vai passar aqui na sua tela. Você pode também, de Angola, via IBAN, também vai passar aqui na tela. Você pode contribuir conosco, que poder nos ajudar a manter o canal e continuar a trabalhar por aqui, tá? Eu fico por aqui, Deus abençoe e lute pelo equilíbrio na pregação e ensino no teu crescimento, tá? Um abração e beijo, beijo. Tchau, tchau.